Saudações, alunos da terceira série do ensino médio. Estamos começando mais uma aula de história em que nós vamos continuar fazendo uma análise aí de aspectos sociais e econômicos do período da Primeira República Brasileira. Então, qual o objetivo da nossa aula de hoje? É justamente identificar as principais características da economia brasileira no período da Primeira República, assim como também compreender a industrialização do Brasil na Primeira República e a reivindicação dos movimentos dos operários. Vai ser então justamente nesse período da Primeira República que o Brasil começa a ter aí um desenvolvimento industrial, aumentando aí o tamanho de suas cidades e criando uma classe de trabalhadores urbanos. Então vamos retomar alguns conceitos aqui. Vocês sabem como era caracterizada a economia brasileira até o início do século XX? Vocês sabem qual parte do país e em que momento teve impulso uma industrialização brasileira? Vamos lembrar aqui que o Brasil sempre foi uma economia bastante rural, desde os períodos coloniais, em que nós começamos com a exploração do pau-brasil, depois com a cultura da cana-de-açúcar, tá? E na monarquia começa a se desenvolver o café também. Como aqui nós temos uma fazenda de café no Vale do Paraíba. Porém, a partir do início do século XX, a gente passa a ter um início de uma industrialização. Tá? Isso aí vai ser financiado ainda pelo agronegócio, vai ser financiado pelo café. Então a economia brasileira até o começo do século XX era basicamente agrária, destacando-se o café. Com os lucros obtidos com a exportação do café, a disponibilidade de matérias-primas e mão de obra, assim como a expansão de um mercado consumidor interno, tem impulso à industrialização do país, mas especialmente na região sudeste do país, em que essa industrialização começa a se desenvolver mais fortemente. Vamos lembrar aí que São Paulo era o grande produtor e exportador de café. Ele também vai ser o estado que vai receber grande parte do investimento do café no desenvolvimento da sua industrialização. Tá? Luta por direitos. Atualmente, os trabalhadores possuem direitos trabalhistas. Entretanto, esses direitos não foram benefícios dados pelos donos das fábricas. Foi necessário muita luta e mobilizações para reivindicar melhores condições. A existência de direitos trabalhistas, de toda uma legislação que protege os trabalhadores e regula o seu trabalho, ela não veio de graça, assim, um governo bonzinho que foi lá, ou o patrão bonzinho que foi lá e pensou, eu acho que o trabalhador não pode trabalhar mais de 8 horas por dia. Tá? Eu acho muito injusto ele ter que trabalhar 16 horas. Não. Todos esses benefícios foram frutos de muita luta. Tá? Foram frutos de muitos conflitos entre os empregados de um lado e os patrões e o governo do outro lado. Quais foram as estratégias aí utilizadas pelos trabalhadores para conseguir esses direitos? Bom, vamos lembrar que a nossa industrialização também está diretamente relacionada com a imigração europeia para o Brasil, justamente trazendo uma mão de obra trabalhadora aqui para o Brasil. Não que não houvesse, mas vamos lembrar que havia toda aquela ideia de não trazer o africano devidamente para o governo brasileiro. Eles foram negados de sua cidadania, de seus direitos, depois da abolição da escravidão. Havia também esse processo de branqueamento da população brasileira. Então, durante a Primeira República, o processo de industrialização esteve entrelaçado também ao da imigração. Estima-se que entre 1880 e 1930, o Brasil tenha recebido mais de 3 milhões de imigrantes. A maior parte deles se dirigiu ao Sudeste, especialmente ao estado de São Paulo. Então a gente pode ver aqui, italianos, mais de 1 milhão. Portugueses, também mais de 1 milhão de imigrantes vieram. Espanhóis, um pouco mais de meio milhão. E aí nós temos também alemães, russos, japoneses, austríacos e sírios libaneses, que vieram então para o Brasil na busca de uma melhor condição de vida, uma melhor condição de trabalho. Então, mas o que era uma fábrica no Brasil no início do século XX? No início da industrialização, as condições de trabalho da fábrica eram bastante difíceis. Vamos lembrar que não havia regulamentação trabalhista. Assim como aconteceu na Inglaterra, lá no início da Revolução Industrial Inglesa, que não havia nenhuma regulamentação trabalhista, aqui no Brasil também não havia nenhuma regulamentação trabalhista, o que permitia aí grandes abusos por parte dos patrões. Para começar, as fábricas elas eram insalubres. O que é uma coisa insalubre? É uma coisa que ela tem a qualidade de transmitir doenças. Então, um ambiente insalubre é um ambiente que você possivelmente vai pegar uma doença.
Isso aí era característica comum em todas as fábricas, principalmente por serem mal iluminadas e sem a ventilação adequada. As jornadas de trabalho eram de 14 a 16 horas por dia e era uma rígida disciplina que era aplicada nas fábricas contra os trabalhadores. Tá? Os salários eram baixos, não tinham direito a férias e também não tinham direito à aposentadoria. Nada disso existia para os trabalhadores aí das fábricas brasileiras no início aí na Primeira República Brasileira. O Brasil só passa a ter uma legislação trabalhista mais forte, mais rígida, assim, de proteção ao trabalhador, depois, na Era Vargas. Aqui ainda não havia nada disso. Então vamos lá para a primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto como podemos descrever as condições de trabalho nas fábricas brasileiras no início do século XX. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Perguntei para vocês, como podemos descrever as condições de trabalho nas fábricas brasileiras no início do século XX? Minha sugestão de resposta para vocês é essa. As condições de trabalho eram insalubres, fábricas mal iluminadas e com pouca ventilação. Além dos trabalhadores terem que se submeter a longas jornadas de trabalho por baixos salários e sem direitos trabalhistas nenhum. E não existia esses direitos. Então, era uma condição bastante complicada para o trabalhador. Mas o que vai acontecer, pessoal? Socialistas e anarquistas. Boa parte dos trabalhadores eram imigrantes europeus que trouxeram na bagagem ideias combativas, como o socialismo e o anarquismo, que propunham a tomada do poder pelos trabalhadores e a conquista ou a destruição do Estado. Essas ideias circulavam nos meios operários por meio de vários jornais, como a gente tem aqui o exemplo, esse jornal, a Plebe.
E formaram-se assim também os primeiros sindicatos. Essas ideias socialistas e anarquistas já haviam sido desenvolvidas na Europa depois das revoluções industriais. Você tem já o Manifesto Comunista, por parte de Karl Marx, e você tem o Manifesto Anarquista, por parte de Bakunin. E já estavam muito divulgados entre os trabalhadores naquele período. Isso aí vai incentivar, então, a luta por direitos trabalhistas aqui no Brasil também. E vai ser formados os primeiros sindicatos, que, obviamente, eram sindicatos clandestinos. A lei não permitia a devida organização dos trabalhadores pela luta dos seus direitos. Mas aí você vai me perguntar, qual a diferença entre socialistas e anarquistas? Bom, eu trouxe aqui uma explicação para vocês. Qual a diferença entre a ideia comunista, socialista e a ideia anarquista? Pois bem, os socialistas, ou comunistas, podemos dizer, eles defendiam a conquista do Estado e o estabelecimento de uma ditadura do proletariado por tempo indeterminado. Ou seja, eles defendiam que os trabalhadores assumissem o poder político do governo. Participavam das disputas eleitorais, pois para eles a eleição era um meio de conseguir a transformação da sociedade. Nesse caso aqui, você vai ter parte dos socialistas que vão defender a conquista eleitoral do poder, isso é, trabalhador vota em trabalhador, para que trabalhadores então possam ser representados no governo, mas você também tem uma parte dos socialistas que defende até a revolução, a luta armada, conquistar o poder na força para criar essa ditadura do proletariado. E eles valorizavam o partido político como condutor e organizador das lutas. Importante ressaltar aqui que nesse período já havia acontecido a Revolução Russa. Depois da Primeira Guerra Mundial, você tem a Revolução Russa que acontece e que dá muita força aos partidos aqui também no Brasil, ao movimento socialista aqui no Brasil. Então, isso aqui se torna bastante importante. E o que eram os anarquistas, então? Pois bem, as ideias anarquistas são diferentes. Eles eram contrários à existência do Estado. Para eles, a existência de um Estado, ele só serve para justamente garantir a opressão do trabalhador. Afinal de contas, é o Estado que é o dono da polícia, é o Estado que não dá a legislação. Então, para eles, o Estado deveria desaparecer. Eram contrários às eleições, pois eles viam que as eleições eram apenas um instrumento de manipulação dos trabalhadores. Então, eles não tinham candidato a deputado, eles não votavam nas eleições. Para eles, as eleições eram uma farsa total. E eles se opunham a partidos políticos. Na verdade, eles se opunham a qualquer organização política, inclusive os partidos. Você nunca vai encontrar um partido anarquista. Por quê? Porque como o anarquismo é contra o Estado, a organização política, ele também não pode virar um partido. Seria contraditório para ele. Então você não encontra um partido anarquista. Bom, e a luta por 8 horas de trabalho? Como que se deu a luta aqui no Brasil? Bom, apesar da rivalidade entre estrangeiros e brasileiros, formou-se um movimento operário bastante ativo e atuante. Em 1906, lideranças anarquistas organizaram o primeiro Congresso Operário Brasileiro. Justamente a pauta era para lutar pela jornada de 8 horas de trabalho. No ano seguinte, no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, ocorre uma grande greve. Uma grande greve aí. O governo reagiu, reprimindo e prendendo os trabalhadores. Então eles vão reprimir, eles não aceitam que o trabalhador faça greve. O trabalhador tem que trabalhar, ele não pode discutir política, não pode lutar por seus direitos, A ideia é que o trabalhador tem que trabalhar. E os que participaram dessa greve foram presos. E no caso dos imigrantes que estavam aqui no Brasil, havia uma legislação no Brasil que permitia, então, no caso do imigrante fazer uma greve, ele ser deportado de volta para o seu país de origem. Muitos anarquistas e trabalhadores imigrantes acabaram sendo deportados de volta para o seu país de origem. Mas vamos aqui para mais uma atividade da nossa aula de hoje. Nós fazemos aqui um texto. Vamos ler aqui. No município de São Paulo, as mulheres representavam 29% do total de trabalhadores empregados em todos os ramos da indústria. Mas no setor têxtil, isso é, o setor de tecidos, essa participação saltava para 58%. Já no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil, era o Distrito Federal, a participação das mulheres entre os trabalhadores da indústria era ligeiramente inferior, 27%. E no setor têxtil, de novo, era de 39%. Então, depois de ler esse texto, eu pergunto, o que se pode concluir sobre o trabalho feminino no início do século XX?
Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram interpretar bem o texto, responder? Eu perguntei, o que se pode concluir, após a leitura desse texto, sobre o trabalho feminino no início do século XX? Aqui está a minha sugestão de resposta, tá? A presença feminina nas fábricas, especialmente de imigrantes e descendentes, era grande. Em geral, as mulheres recebiam salários menores que os homens e muitas vezes exerciam a mesma atividade. Novamente, nós temos essa condição da mulher exercer uma mesma atividade laboral que um homem, mas pelo fato dela ser mulher, tá? Ela recebeu um salário menor. E é óbvio que também questões femininas aqui não eram respeitadas, como o fato, por exemplo, de licença maternidade, aí por diante. Tá? Não havia esses direitos para as mulheres no Brasil nesse período. E aí nós temos a grande greve de 1917, a greve geral de 1917, o que Raul Seixas chamou de o dia em que a terra parou. Tá? Em 1917, os operários de São Paulo realizaram a maior greve ocorrida na Primeira República. O movimento iniciou-se com a paralisação de algumas fábricas apenas e logo se espalhou. Então outras fábricas começaram a aderir ao movimento, aumentando o tamanho da greve. Em uma das manifestações, a polícia abriu fogo contra a multidão. E não tinha esse negócio de bala de borracha na época, não. Era armamento letal que eles usavam. E baleando um operário que veio a falecer no dia seguinte. Esse operário levou um tiro e morreu. E quem disparou foi a polícia, que queria evitar os trabalhadores fazer greve. E o que vai acontecer? No dia seguinte da morte do operário, foi o estopim para uma greve ainda maior do que a greve que estava tendo. Aí vai ter a greve geral em São Paulo, e ela logo se espalha para outras partes do Brasil. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, outras cidades de São Paulo. Então o movimento cresce muito mais depois disso. E
começa a perder o controle. Em São Paulo, os patrões concordaram, então negociaram com os trabalhadores e concordaram em atender às reivindicações dos grevistas, para assim encerrar o movimento e os trabalhadores voltarem aos seus postos de trabalho. Porém, qual foi o desfecho que teve essa greve? Bom, terminada a greve, os empresários passaram a perseguir e a demitir os principais líderes do movimento. Então veja, eles enfrentam esse, não, tudo bem, aceitamos as reivindicações. Assim que eles voltam para o trabalho, eles começam a perseguir os líderes do movimento. Nos anos seguintes à greve geral de 1917, as lutas operárias por melhores condições de vida e trabalho prosseguiram. Então não foi muita coisa resolvida não em 1917. Em março de 1922, um grupo composto de intelectuais, operários, formaram o Partido Comunista do Brasil, que passou a defender a conquista de direitos pela via eleitoral. Então, como eu já havia falado anteriormente, se tem o movimento socialistas e anarquistas no Brasil. Mas é importante ressaltar que em 1917 você tem a Revolução Russa, no final da Primeira Guerra Mundial, e que cria a União Soviética, a primeira vez que os socialistas, que se cria um Estado socialista forte com um partido comunista. Isso influenciou também os trabalhadores aqui no Brasil. Não é à toa que em 1922 nós temos a criação do Partido Comunista do Brasil, justamente com a influência dessa grande revolução. Tá. E vamos para a última atividade então da aula de hoje, que eu pergunto: quais foram as reações do poder público e dos donos das fábricas à greve geral de 1917? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Perguntei para vocês quais foram as reações do poder público, isso é, do governo, e dos donos de fábricas à greve geral de 1917. Minha sugestão de resposta está aqui.
A polícia reprimiu violentamente os grevistas, se utilizando inclusive de armas de fogo. Enquanto os empresários inicialmente cederam às solicitações grevistas, porém passaram a perseguir e demitir os principais líderes grevistas, o que obrigou os trabalhadores a se organizarem em torno do Partido Comunista do Brasil. Tá, então você tem toda essa consequência aí da greve, dessa disputa aqui. Mas aí, retomado, o que nós vimos na aula de hoje? Bom, no início do século XX, quando tem impulso à industrialização do país, as condições de vida e trabalho dos operários, e como eram condições bastante precárias. Mobilizados pelas ideias anarquistas e socialistas, os operários criaram estratégias de pressão ao empresariado para lutar aí por seus direitos. Uma das principais estratégias deles foi justamente a greve. Então, eu agradeço a vocês por mais essa aula. Até a próxima!